Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Miquelina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Huambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Huambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sou Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sou Nascente, inovação e liderança. Olá, seja bem-vindo ao especial de informação na Camunda News. Nos últimos tempos, face à atualidade política, económica e social do nosso país, a Camunda News tem entrevistado diversas personalidades para obter a sua visão sobre Angola, sobre os angolanos. Desta vez fomos conversar com o deputado da Assembleia Nacional, o Dr. Francisco Viana, que durante cerca de 40 minutos deu-nos a sua visão sobre Angola, sobre os problemas que afligem os angolanos. Acompanhe. Boa tarde, Sr. Deputado Francisco Viana. Muito obrigado por nos receber no seu escritório. Eu é que agradeço. Sempre bem-vindo. Sr. Francisco Viana, agora deputado à Assembleia Nacional. Eu vou começar por lhe perguntar como é que vê Angola após a realização das suas quintas eleições e o Presidente já tomou posse, os deputados já tomaram posse e até já foi feito o primeiro discurso sobre o Estado da Nação. Eu digo que, antes de mais, Angola está de parabéns porque conseguimos evitar grandes perturbações. Porque, na realidade, na minha opinião, há muitas questões ainda por esclarecer relativamente à transparência destas nossas eleições. Houve problemas a nível da apresentação dos cadernos eleitorais, houve problemas a nível da apresentação das atas síntese e, como todo mundo sabe, nós estamos, digamos, com questões no Tribunal Constitucional e reivindicações justas que a lista da UNITA fez, reclamações e que vão seguir a sua tramitação. Agora, acabamos por evitar, digamos, perturbações maiores e aceitamos integrar a Assembleia Nacional. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos integrar a Assembleia Nacional, tivemos, de certa forma, que reconhecer os resultados eleitorais, embora fiquem essas dúvidas todas, e por isso achamos que é uma experiência a não repetir. Quer dizer que começamos logo o nosso primeiro passo dizendo que a nossa democracia é bastante frágil. Primeira questão. E ela é frágil também nos espíritos de concordância, de parceria, etc. Porque logo no primeiro dia da nossa tomada de posse, nós tivemos um problema que tem a ver com a boa vontade do nosso parceiro na Assembleia, dos nossos parceiros, e nomeadamente daqueles que dizem que ganharam, que foi a bancada do MPLA.
Em tempos nós tivemos a bancada da UNITA chegou a ter 70 deputados e com isso tinha um segundo presidente da Assembleia, o segundo vice-presidente da Assembleia. Nós com 90 deputados não nos foi possibilitado esse direito até de nós temos o segundo vice-presidente e o MPLA quis ficar com o primeiro e o segundo. Então entramos logo mal, entramos logo com os deputados da bancada da UNITA saírem em sinal de protesto. Portanto, podemos dizer que a legislatura não começou bem. Estamos de parabéns porque conseguimos evitar confrontos maiores, mas não estamos de parabéns porque ainda continua muita crispação, muita indefinição e muita insatisfação neste quadro legislativo. E por isso digo que há um grande caminho a trilhar. Nós precisamos de melhorar o funcionamento dessa nossa democracia, nomeadamente na questão dos tribunais eleitorais. Eu, pessoalmente, como deputado, e gostaria de dizer também nesta entrevista que eu não estou a falar em nome de bancada parlamentar, eu estou a falar como deputado Francisco Viana, que integra como independente a bancada, o grupo parlamentar da UNITA, mas não tenho o direito, nem estou mandatado para falar em nome do grupo parlamentar. Mas como deputado, eu sou um deputado eleito pelo povo e por isso tenho o dever e o direito de me pronunciar. E é nessa qualidade que eu estou a dar esta entrevista. E por isso agradecia que, quando for montar a sua peça, não cortasse essa parte. Como deputado, entendo que é necessário consolidar as instituições democráticas. Não é normal, numa democracia, alguém que saia do bureau político de um partido e que vá diretamente para presidente do Tribunal Constitucional. Não é saudável, porque os estatutos dos partidos políticos podem obrigar essas pessoas a servirem e a obedecerem ao partido. Quando nós somos juízes, nós não devemos obedecer a partidos, nós devemos obedecer à instituição, portanto, de direito que é ao tribunal, etc., e às leis. Por isso, o Estado de Direito em Angola ainda precisa de ser consolidado. E vai ser o nosso trabalho. Nós aceitamos integrar e participar como deputados, vamos ter que respeitar a lei, mas vamos ter que melhorar, digamos, o funcionamento da própria Comissão Eleitoral. Porque, como também viu, a Comissão Eleitoral não cumpriu um conjunto de disposições da lei, nomeadamente as de, antes de 30 dias, a fixar os cadernos eleitorais, e com muitos mortos, com muita confusão à volta dos cadernos eleitorais, e também houve um conjunto de assembleias que não publicaram as atas sínteses. Viu-se no consulado em Lisboa, viu-se aqui em muitos sítios, e portanto é só para dizer, relativamente a este ponto, que, como costuma dizer, vencidos, mas não convencidos. Portanto, vamos participar, porque o povo assim quis, não vamos fazer a política da cadeira vazia, mas há muita coisa que ainda está mal e há muita coisa que vamos ter que modificar. Logo no início da legislatura, então, como o senhor deputado disse, começou-se já aí com algum problema, que é o protesto da UNITA na formação da mesa da Assembleia Nacional. Os senhores, dias depois, prometeram que iam impugnar aquela mesa. Como que está esse processo? Meu caro amigo, isso vai ter que dirigir-se diretamente à direção do grupo parlamentar. Eu não faço parte da direção do grupo parlamentar,
E então eu estou aqui para responder a questões diretas que têm a ver com questões de política, questões de estratégia, mas não relativamente a essas questões administrativas. Indo já para a questão de estratégias, bem recentemente, no discurso do Estado da Nação, isso foi no sábado, entre os deputados da UNITA, o senhor foi o único que levantou-se quando o Presidente da República terminou o seu discurso. Quer explicar um bocadinho por que razão tomou essa decisão à margem da decisão tomada pelos seus colegas do mesmo grupo parlamentar? Mas eu iria lhe fazer uma pergunta ao contrário. Quem é que lhe disse que houve uma decisão tomada no sentido contrário? Eu não tenho conhecimento disso. Acho que o senhor jornalista devia se informar melhor, porque não houve nenhum tipo de decisão nesse sentido. Eu, como pessoa... Mas ficou-se com uma ideia de um posicionamento coletivo. Bom, ficar com uma ideia... O senhor deputado agiu à margem desse posicionamento coletivo, meu caro amigo. Ficar com uma ideia, isso não é matemática. Você tem que apresentar algo que diga que houve uma orientação do grupo parlamentar para não se levantar ou para não aplaudir, etc. Eu penso que o grupo parlamentar tem questões muito mais importantes para delinear e que essa não é uma questão estratégica para o grupo parlamentar, pelo menos eu não tomei nenhum conhecimento. Enquanto oposição, normalmente tem sido atitude. Não, nós tomamos atitudes dessas quando estamos sozinhos entre nós, deputados. É que é importante que o seu jornalista entenda que o dia do discurso da nação temos convidados. Nós não estamos sozinhos. Quando estávamos sozinhos entre nós, deputados, a bancada da UNITA toda levantou-se, eu inclusive, e saímos, porque não concordamos com essa forma de eu quero, posso e mando da bancada do MPLA, e não concordamos e levantamos todos, e fomos embora, e com toda a nossa razão. Mas no dia do discurso da nação, nós tínhamos um convidado, e esse convidado chama-se o Presidente da República. E o deputado, pela lei que lhe rege, deve ser urbano, deve ser educado. Então, quando chega o Sr. Presidente da República, deve respeitar o Sr. Presidente da República. E, portanto, o que eu fiz foi só isso. Foi o Sr. Presidente da República chegou, fez o seu discurso. Quando ele chegou, obviamente que, como deputado, damos as boas-vindas ao Presidente da República. Até digo-lhe mais, ele está, neste momento, o hábito dos angolanos é verem o Presidente da República uma vez por ano, não é? Ou por 5 em 5 anos, ou, não, uma vez por ano, quando é a abertura do ano eleitoral. Nós gostaríamos de ver o Presidente da República numa outra posição, que é vir prestar contas ao Parlamento. Ele, nesse dia, não estava a prestar contas, fez um género de uma prestação de contas, mas não na forma como, por exemplo, vê nas outras democracias, o Sr. Presidente da República, ou o chefe de governo, porque neste caso concreto, o Sr. Presidente da República é titular do Poder Executivo, é o único titular, os outros são todos auxiliares. Então gostaríamos que um dia Angola pudesse assistir ao titular do Poder Executivo, chegar ao Parlamento, e aí sim nós podemos questionar um conjunto de situações, porque o Sr. Presidente falou, mas não tínhamos direito a questionar nada. É uma cerimónia feita para a abertura do ano, não é uma cerimónia feita para nós discutirmos política. Então, obviamente que nós tivemos que ser, digamos, eu pelo menos levantei-me com todo o gosto, apesar de que discordo, apesar de que eu sei que uma boa parte daquilo que disse são promessas que não cumpriu e outras promessas que não vai cumprir. É a convicção que eu tenho de 50 anos de governação, digamos, do MPLA, que já nos mostraram como está o país não está bom, mas ele estava lá como convidado, vamos ouvi-lo. Agora, era bom que o Presidente viesse para podermos discutir as questões do país. E aí vai ver outro Francisco Viana, vai ver outro deputado, pegar as suas questões e questionar o governo. Mas isso é a tal
democracia que é preciso melhorar. Porque neste momento, pelos vistos, o deputado ainda não tem o poder de questionar o governo. Nós temos 3 funções. Temos uma de fiscalização, temos outra de fazer as leis e temos uma terceira de representar o povo. Mas a nossa função de fiscalização fica onde? É isso que a população angolana devia se preocupar. Não se eu dei as boas-vindas ao presidente com o carinho que o meu pai me educou e que a minha mãe me educaram. Com certeza que nós somos urbanos. Agora, quando, e aí faço um desafio à bancada do MPLA, quando é que vai poder trazer o seu chefe do executivo para a gente então falar de tantas promessas que não foram cumpridas e tanto dinheiro que está mal gasto? É isso que nós queremos falar. Mas não era o dia para fazer isso. Sr. Francisco, Sr. Deputado, uma questão já. Se tivesse a oportunidade naquele dia de questionar algo ao Presidente da República, o que ia questionar? Meu caro amigo, aquele não é o dia. Se tivesse essa oportunidade. Não quero essa oportunidade. Eu quero uma oportunidade organizada. O Sr. Presidente e a bancada da MPLA têm que concordar em que os deputados não são carneiros. Os deputados devem questionar e fiscalizar o governo. E neste momento nós não conseguimos nem fiscalizar o governo, não conseguimos fiscalizar a ação de Angola, que aquilo é parece que são ordenados loucos, são despesas loucas. A Endiama, as empresas públicas, nós não conseguimos praticamente fazer nenhum tipo de inquérito parlamentar. Então é isso que nós temos que pôr em questão. Não se o senhor deputado Francisco Viana levantou, ou cumprimentou, ou aplaudiu um bocadinho. Mas politicamente tem algum significado o senhor ter levantado? Significa que a bancada da UNITA é uma bancada forte, é uma bancada em que os deputados se sentem à vontade, em que cada um, pela sua forma, age. Quando houver uma orientação da bancada da UNITA, e se não ferir a minha digamos, pessoa, com os meus sentimentos, etc., vai ver que eu sou um homem muito disciplinado. Muito disciplinado. E eu não vou ir contra a bancada da UNITA, porque eu estou na bancada da UNITA, embora independente, eu quero desde aqui reafirmar. O nosso líder é o Adalberto da Costa Júnior, e nós vamos seguir a liderança da nossa bancada. Agora, aquilo não são questões. Os senhores estão a querer mostrar coisas para, no fundo, esconder outras. Estão a falar do Francisco Viana. Por que é que não falam das autarquias que não foram devidamente apresentadas? Por que é que não fala da questão da corrupção, a luta da corrupção, contra a corrupção, que também o Sr. Presidente João Lourenço não apresentou? Essas questões é que os senhores deviam fazer. Por que é que não fala de que não houve um relatório sobre o Prodesi, diz que o Prodesi não existe, não funciona? Por que é que não diz que os empresários estão todos falidos? Por que é que não diz que há fome e que as pessoas morrem de fome em Angola? Nós ouvimos o Sr. Presidente falar, nós respeitamos, ele pode falar. Como nós não temos direito à palavra, vamos ficar calados educadamente. Mas é bom que o Sr. Presidente venha ao Parlamento para ouvir a realidade, para nós podermos falar aquilo que o povo quer que a gente fale. E aí você vai ver que é totalmente diferente. Então eu pedia à comunicação social para nos concentrarmos naquilo que interessa. E aquilo que interessa não é o dia da abertura parlamentar, é o discurso do Sr. Presidente da República. E o discurso do Presidente da República é engraçado que ninguém me perguntou nada. A sua curiosidade está a saber se me levantei ou não. Meu caro amigo, por que é que não me pergunta coisas que o povo precisa de saber? Por que é que não me pergunta coisas que nos diga qual é o sentido que nós gostaríamos de ter amanhã para o nosso país? Será que vamos continuar com um Parlamento que não manda nada? Será que vamos continuar com um Parlamento? Vem agora aí o Orçamento de Estado. Qual é o orçamento de Estado que nós podemos dar ao nosso país? Será que o MPLA vai fazer como fez com os segundo vice-presidentes, terceiro vice-presidente, ficou com o quarto vice-presidente? E não vai pensar em orçamentar a bem do povo? Nós já vimos centenas e centenas. Falou-se de aeroportos, de Cabinda, falou-se de tanta coisa, o aeroporto de Cabinda. Então, por que é que não se falou do aeroporto, esse que está aí mesmo em Viana, mesmo aí ao lado do quilômetro 40 e tal?
que já levou bilhões e bilhões, ainda continuamos a falar em aeroportos, não acabamos um. Nós ouvimos falar em programas do PIN, do PAM, do PUM, mas não sequer nós estamos a ver relatórios verdadeiros sobre o PIM, sobre o PAM, sobre o PUM. Estamos a falar de fazer 35 sedes municipais, mas quem é que foi ouvido? Por que é que nós não somos ouvidos? Por que é que o povo não é ouvido? Estamos a falar em dividir, digamos, as províncias e que fomos ouvidos e que houve uma ampla auscultação. Que ampla auscultação é essa? Só estamos a tentar adiar aquilo que o povo precisa, que é as autarquias. Em modo geral, o discurso do Presidente da República de mais de uma hora decepcionou-lhe? Eu posso dizer, e foi o que eu falei na rádio, houve um discurso do presidente do MPLA, que é o presidente José Eduardo dos Santos, em que no último congresso em que ele participou, ele disse assim: nós do MPLA temos muito boas ideias, o problema é a sua implementação. O senhor presidente do MPLA e presidente da República, que preferiu o seu discurso, tem de certeza muito boas ideias. Essas ideias todas são bonitas. Agora, da teoria à prática, onde é que ficamos? Porque na legislatura passada foi dito aos empresários que iria haver uma auscultação e uma concertação empresarial. Até hoje não há. O papel da sociedade civil, e isso vai ser uma das minhas batalhas, como membro da sociedade civil, como deputado, a sociedade civil não vale nada. Há uma instrumentalização, uma partidarização das associações profissionais, dos sindicatos, quer dizer, tudo minado pelos partidos. Tem que haver uma despartidarização do aparelho de Estado, uma despartidarização das chefias das organizações da sociedade civil. Nós estamos quase que num partido-Estado. A nossa democracia é uma democracia afogante, em que nem nós no Parlamento, eu senti-me muito humilhado quando foi da sessão de abertura em que eu tomei posse. Senti-me humilhado primeiro porque eu tive que prestar um juramento não convicto sobre a transparência do processo eleitoral. Eu não estou convencido, estou vencido, mas não estou convencido, porque até agora eu não vi a transparência desse processo. Eu não consigo entender, como eu lhe expliquei, uma pessoa que sai do Bureau Político para Presidente do Tribunal Constitucional e depois decide questões eleitorais, isso não é normal, isso não se faz em democracia. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu vejo que a prestação de contas ao Parlamento não existe. Chega, o partido que tem a maioria chega, diz assim: olha, está decidido, vamos a votos. E assim é que vai ser, suponho que vai ser o resto da legislatura. Eu gostaria de participar nas comissões de trabalho. Logo no início eu estava um bocadinho mais satisfeito, porque eu estava convencido de que a UNITA ia-se-lhe, não é dar aquilo que é de seu direito, mas iriam-se reconhecer que nós deveríamos ter, no mínimo, a segunda vice-presidência. Nós devíamos ter também, no mínimo, algumas comissões, digamos, de trabalho, de relevo, mas eu estou a ver que está a ser tudo tomado de uma forma unilateral. Eu não participo nas negociações, mas o que eu estou a ver me inquieta. E por isso é que eu disse, numa entrevista à Rádio Nacional, de que eu estou disponível para colaborar com o MPLA. Eu, como todo mundo sabe, eu nasci no MPLA e não viro as costas ao MPLA. Só que eu sou, neste momento, da bancada parlamentar da UNITA e com toda a convicção. Saí do MPLA com toda a convicção. E eu não vou ser um traidor, não. Agora, não sou um carneiro. E as pessoas têm que entender que quando vocês têm numa bancada como da UNITA essa riqueza, ela é riqueza. Temos outras pessoas do Bloco, temos outras pessoas do Prajá, temos a área do grupo dos intelectuais. Há uma coisa que vocês também parece que não se lembram aqui.
O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse que se ganhasse, iria deixar de ser presidente da UNITA para ser presidente de todos os angolanos. Recordas disso ou não? Então, a filosofia não mudou. Nós somos deputados da UNITA, sim, mas ao serviço do povo. Então, eu não tenho nojo nenhum de trabalhar com deputados do MPLA, antes pelo contrário. Quer ser um elo de ligação? Eu não quero ser um elo de ligação. Eu sou uma parte do elo de ligação. Eu não sou o elo de ligação. Mas muitos angolanos e deputados de boa fé da UNITA e muitos angolanos de boa fé do MPLA, da FENELA e de todos os grupos partidários, nós temos que criar ali uma plataforma da união. Nós temos que criar a plataforma do amor. Nós temos que criar a plataforma da paz. Nós temos que criar a plataforma da cooperação entre nós. Ou vamos continuar mais uma legislatura a deitar abaixo projetos só porque foi a UNITA que apresentou, só porque foi o MPLA que apresentou? Não. Nós somos escolhidos, somos filhos do povo, somos primos, somos parentes. Uns são do AMBO, outros são daqui, outros são dali, uns são casados com o MPLA, MPLA casado com a UNITA, UNITA casado com a FENELA, FENELA casado com o PIGC. Somos seres humanos. E então nós temos que saber a nossa missão, e a nossa missão não é de formar guerra. A nossa missão é de fazer acontecer a paz, é de fazer acontecer a concórdia. A Casa das Leis não é para nós mostrarmos aquilo que nos diferencia, é tentarmos ver aquilo que nos une. Nós temos agora uma nova Constituição que urge melhorar. Nós só vamos poder melhorar essa nova Constituição numa parceria entre o MPLA e a UNITA. Se não houver parceria entre o MPLA e a UNITA, a Constituição vai se manter igual. Mas nós precisamos ou não de novas leis? Nós precisamos ou não de melhorar a nossa Constituição? Será que nós não conseguimos ter encontros, interesses comuns? Será que não podemos ter até empresas entre nós? Entre os miúdos? Não procurar saber se é do MPLA ou da UNITA? Apoiar os pequenos e os microempresários? Apoiar as mulheres sem saber se elas são da Lima ou se são da OMA? Ou vamos continuar a olhar para o nosso país se é OMA, se é Lima? Não, todas as mulheres precisam de apoio. Eu provavelmente estarei numa comissão, eu como não mando nada, estou à espera que me digam qual é a minha comissão, mas a comissão em que eu gostaria de estar é a Comissão de Economia e Finanças. Nós não vamos conseguir fazer nada, o MPLA de um lado e a UNITA do outro. Nós vamos conseguir sim, se nos juntarmos em prol de quem nos elegeu, que é o povo. E a partir do momento em que eu sou eleito deputado, primeiro está Angola, segundo está Angola, terceiro está Angola. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Isso é o nosso lema. Portanto, não me peçam para eu partidarizar algo que é a Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo é de Angola, é dos angolanos. E eu estou a serviço aqui dos que votaram no MPLA e dos que votaram na UNITA. Ainda para o tema que, de alguma forma, talvez o senhor deputado não gostaria muito, mas ainda assim, nós entendemos que isso é de interesse público e até, caso o senhor deputado concorde, para esclarecer o público, para esclarecer os angolanos. Ainda na senda do dito posicionamento político, o senhor deputado, no meio da bancada parlamentar do partido que o partido que o indicou, que é a UNITA, foi o único que pousou para a foto oficial da Assembleia Nacional, a dita foto da família. O senhor vem do MPLA, o senhor deputado vem do MPLA, é um filho do MPLA, agora juntou-se à UNITA, por intermédio da plataforma Frente Patriótica Unida, juntou-se à UNITA, apareceu numa fotografia com o presidente do MPLA, com o Presidente da República e com a bancada toda parlamentar do MPLA. Que significado tem isso até para o próprio para o senhor deputado? Bom, e depois qual foi o entendimento da sua bancada parlamentar face a essa atitude?
Aqui não há atitude nenhuma. Meu caro amigo, quando chamam todo mundo para... Imagina que a tua mãe faz anos. Não é? Chamam os filhos vão. Todo mundo se põe na fotografia. O problema é que estamos num momento tão crispado que nós devíamos entender que, sinceramente, nós da bancada da UNITA não nos sentimos bem servidos. E isso é bom que se repita. Nós da bancada da UNITA não nos sentimos bem servidos. Porquê? Porque, primeiro, achamos que merecíamos mais votos. E essa contagem dos votos para nós não está transparente. Aceitamos por uma questão de patriotismo, aceitamos por uma questão de evitar mais problemas. Mas todo mundo sabe que o 3 esteve no coração do povo. E quando olhamos para os resultados, não vemos esse resultado. Portanto, nós sabemos que o povo quer alternância. E nós não conseguimos entregar a alternância neste momento. Mas temos paciência. Mas não estamos felizes. Porque mesmo se for verificar, o próprio MPLA não conseguiu festejar na rua. Não conseguiu festejar algo que sabe que não é seu. Isso é uma realidade. Mas pronto, o tribunal, as leis entenderam que é assim, nós, como disciplinados, aceitamos. É o que eu digo, vencidos, mas não convencidos. E, de futuro, nós vamos ter mais cuidado sobre todas as questões relacionadas com a lei eleitoral. Eu até sou daqueles que digo, então, é preferível não ir às eleições do que ir nas eleições com as cartas marcadas. Eu sou dessa opinião. Mas já tomamos posse, agora temos que virar uma página. Quando nós viramos uma página, é o dia da abertura do ano eleitoral. É o dia de fazer fotografia. Amanhã vai ser o dia de criar comissões. Já me convocaram, acho que dia 20 vai haver a primeira sessão depois da manhã para distribuir as equipes de trabalho, etc. E nós não vamos chegar lá e continuar na guerra. Não. Nós agora temos que nos concentrar e ir de encontro à população. Nós temos que ir de encontro a todos aqueles que confiaram em nós e que nós agora precisamos de encontrar soluções, nomeadamente aumentar o rendimento das famílias. Para aumentar os rendimentos das famílias, nós temos que encontrar formas do empreendedorismo avançar, formas das micros, pequenas empresas avançarem, formas das cooperativas poderem avançar, formas de haver um melhor ambiente de negócio, formas de haver também um melhor ambiente para o trabalhador. O trabalhador é uma vítima no nosso país. Tudo que ganha paga nos transportes, continua a não haver passos sociais. Mas no discurso de abertura, quem ouve falar o Sr. Presidente da República, parece que estamos num país que é mais a Dinamarca do que Angola. Mas não, Angola está a sofrer. Todo aquilo que se diz que se fez, na minha opinião, não se fez. Nem 80%, nem 50%. Mas já parece assim. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Não temos que continuar a falar da fotografia. Você volta a falar numa coisa que não é importante. Eu fui para a fotografia porque eu entendo que eu sempre fui na minha escola primeiro, segundo da minha turma. E sempre tenho as fotografias da minha turma. Hoje a minha turma é o Parlamento. Então eu não vou lá levar já uma nota esquisita, porque eu não tive... todas as tarefas que são dadas aos deputados, vou cumpri-las com zelo. E a da fotografia é uma tarefa, ainda que simbólica, mas temos que estar lá, porque amanhã os nossos netos, nós vamos estar mortos. E a nossa 5ª legislatura tem que ter os deputados. Quem é que estavam lá? Ainda que nós não tivéssemos abandonado a sala, nós temos obrigações de deputados. E a obrigação do deputado é a hora da fotografia, vamos só tirar a foto, ainda por cima com o nosso chefe de Estado. Mas a nossa Presidente da Assembleia. Ou é ou não é. Se é a nossa Presidente da Assembleia, temos que lhe dar
todo o seu valor. E eu também junto-me à voz do Sr. Presidente da República e felicito daqui a nossa Presidente da Assembleia, porque é uma mulher que foi eleita para Presidente do Parlamento. Então, já não é uma coisa importante. Poderia ser da UNITA, mas é do MPLA. Mas é uma mulher que foi eleita Presidente do Parlamento. E mais, felicito as mulheres, porque as mulheres parlamentares angolanas estão dentro dos países onde tem mais mulheres parlamentares. Então não é tudo tão negro. Então, está lá o nosso chefe de Estado. Eu já expliquei que eu não estou convencido com os resultados. Mas a lei assim fez. E ele é chefe de Estado. Houve uma tomada de posse. Então, ele é chefe de Estado. E nós não podemos dizer, umas vezes é chefe de Estado, outras vezes não é chefe de Estado. Veio ao Parlamento. E eu acho que eu, Chico Viana, deputado do povo, eu tenho que estar lá. É a minha convicção, isso não é estratégia. Com a educação, o meu pai sempre disse, cumprimenta os mais velhos. E eu não vou discutir, são questões de convicção. Eu cumprimento os mais velhos, como cumprimento as senhoras. Então, o senhor Presidente é o homem máximo do nosso país. Vai fazer fotografia connosco. Não vamos aparecer por quê? Não faz sentido. Eu, Chico Viana. Agora, quando me perguntarem se o governo do MPLA está a governar bem, vocês vão me ouvir. Aliás, eu já disse aqui que 50 anos não deu nada. Por isso é que eu saí do MPLA. 5 anos vai dar? Meu caro amigo, graças a Deus, nós vamos ter uma questão de 5 anos. A nossa bancada parlamentar também não vai ficar parada. Nós vamos fazer a nossa parte. E lhe garanto que a roubalheira que houve no passado, nós não vamos permitir que passe. Nós vamos atacar a corrupção. Uma das bandeiras, pelo menos eu como deputado, não posso continuar a ver o erário público ser, digamos, pilhado dessa maneira. Então, se o Sr. Presidente da República não se lembrou de falar do combate à corrupção, eu, Francisco Viana, deputado do povo, eu lembro-me de falar do combate à corrupção. Também vamos trabalhar para que, independentemente da governação do MPLA, Angola melhor, porque há uma coisa que não se deve esquecer. Nós não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. E não devemos pôr todo o nosso sentido só com quer dizer, à mercê do governo. Nós temos que educar o povo angolano a se virar também. Através do empreendedorismo, através do cooperativismo. Há dinheiros que o próprio governo não controla, mas que nós, como empreendedores, como pessoas que podemos ir buscar dinheiro lá fora, que está mesmo para o empreendedorismo, para o empreendedor, nós podemos trabalhar. E as mulheres, quando se juntam, vai ver que não há mulher da OMA, não há mulher da Lima, são todas mulheres, são quitandeiras, nós não podemos chegar lá e perguntar, você é de onde? Vamos trabalhar em apoiar as mulheres, vamos trabalhar em apoiar os jovens. Não vamos chegar ali aos desempregados e perguntar, você é desempregado do MPLA, é desempregado da UNITA? Não, nós vamos ser os embaixadores dos desempregados, a voz dos mais fracos no Parlamento. E acreditamos que a nossa luta, quando tínhamos 45 deputados, agora temos 90 deputados, a nossa luta vai melhorar e com a nossa luta o povo vai ter melhores condições. Porque é impossível nós esforçarmos e não obtermos melhores resultados. Então vamos ser otimistas e, atenção, as autarquias têm que sair. Nós fazemos questão que as autarquias saiam. E por isso apelo daqui à população. Não é só uma tarefa dos partidos políticos. Todos nós temos que apoiar as autarquias. Todos nós temos que sair à rua para defender as autarquias. E não vale a pena nos mandarem para 2024. Nós queremos as autarquias 2023. Porque é preciso que o cidadão também se possa candidatar. É preciso que, a nível das regiões e dos municípios, também possa haver a participação da população. Então, está aqui já uma luta pela democracia, pelo fortalecimento da democracia, das instituições democráticas, para a despartidarização do aparelho de Estado. Não pode ser tudo dentro da função pública de um partido. Temos que acabar com isso.
Temos que ir verdadeiramente para a meritocracia e não, como dizem, meritocracia, mas depois põe só as pessoas do partido, né? Então, atenção, essa luta continua. O povo angolano está cada vez mais coerente, está cada vez mais formados. Vocês, os jovens, a nível da comunicação social, há uma coisa que eu, sinceramente, ouvi do discurso do Sr. Presidente da República. Enfim, eu fiquei curioso quando ele falou da comunicação social, que vai dar mais liberdade à comunicação social, mas a realidade é que a comunicação social, neste momento, encontra-se nas suas piores fases. Nas suas piores fases, a comunicação social. Então tem que haver mais televisões privadas, tem que haver mais jornais privados e não pode haver intervenção da maneira como nós, no Congresso da Nação, a sociedade civil foi pura e digamos, estrangulada. Nós fizemos queixa à ERCA, a ERCA esteve aqui mesmo neste gabinete e no fim não deu em nada, porque a própria ERCA também não teve a força para apoiar a liberdade de comunicação social. Por isso, meu caro amigo, essas são as questões que nós temos que falar. E quando me ouvir falar assim, já vai se esquecer se eu estive ou não na fotografia. Vai dizer, não, tem ali um combatente, vamos poder nos juntar a ele, como mais os outros 90 deputados da UNITA, e mais uma série deles do MPLA que também concordam conosco. Porque todo mundo sabe que há muita gente amordaçada nos outros partidos políticos, nomeadamente no do poder, mas que concordam que o país tem que melhorar. Não é só os deputados da UNITA que precisam ver o passo social, não é só os deputados da UNITA que precisam de ver os hospitais e a saúde a funcionar, não é só os deputados da UNITA que precisam de ver energia e água nas torneiras, somos todos nós angolanos. Por isso é que o TRES teve muita força. O 3 está no coração do povo. E vamos continuar assim. Portanto, não contem com um Francisco Viana que vai fazer... Não, eu estou firme na minha trincheira e não é de qualquer maneira que vou fazer confusão. Não, não quero fazer confusão. Mas volto a dizer, não sou carneiro. Eu tenho a minha cabeça. A UNITA é um partido mais rico porque foi conseguir buscar pessoas que não são carneiros, que pensam. E é bom que as pessoas se habituem a isso. Dizendo assim, não, afinal, a bancada da UNITA traz inovação. A bancada da UNITA é forte. E olha que não sou só eu, ainda tem o Abel Chivucovuco, ainda tem o meu primo Pinto de Andrade, que são das várias fações, e mais gente de grande qualidade na própria estrutura da direção da UNITA. O Equique, o Savimbi, o Rafael Savimbi, a senhora vice-presidente, o senhor secretário-geral. E olha, tenho muito orgulho, sabe o quê? De pertencer à bancada dos pobres. Nós, os deputados da UNITA, nós somos da bancada dos desfavorecidos. Eu olho para os nossos 90 deputados, nós estamos a vir do interior, estamos a vir do Angola sofrida. E o que nós vamos fazer é fazer com que esses deputados não se esqueçam de onde vieram, porque 50 anos de poder, há muitos deputados dentro do MPLA que já estão habituados ao luxo, aqueles palácios, esses computadores e outras coisas mais, e esqueceram-se do povo. Tudo o que eu peço a Deus é não me esquecer do povo. É merecer o lugar que me deram. E merecê-lo porque eu trabalho com o coração, mas também com a razão. Do coração, chega o seu chefe de Estado, com certeza vamos cumprimentar. Da razão, tudo o que está lá dito são promessas. Mas não era o momento. Era isso que eu tinha para lhe transmitir. Muito obrigado, Sr. Deputado, por permitir essa entrevista, essa conversa. Meu jovem, você é meu parceiro. Todos vocês, jornalistas, juntos vamos fazer uma nova Angola. E contem comigo. Sempre que quiserem, eu aqui estarei. Foi assim mais um especial de informação. Muito obrigado por ter estado aí. Continue atento aos nossos conteúdos. Fique bem.